Bom, vamos lá, Atos capítulo 10. Eu vou ler o texto a partir do verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte italiana, e o nome é coorte mesmo. Você olha aí e pensa, né? Está errado, não é essa a designação. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuidor de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus domésticos, um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao airado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Eis aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois: Por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se hospedado na casa de Simão, curtidor, e à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Galileia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele.
depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Esse é um dos textos centrais. Eu fiz questão de ler todo o capítulo vagarosamente, para que você não perdesse a visão do todo do texto, porque não dá para separar o texto. O texto é riquíssimo. Eu só tenho uma pena, é que eu tenho poucos minutos para falar, então eu vou selecionar alguns versículos. A minha intenção era falar todo o capítulo, eu acho que até às 8 da manhã, teremos uma boa base para isso. Mas eu quero me deter em alguns aspectos desse texto. Por que esse texto é tão importante? Porque Atos dos Apóstolos foi um livro escrito por Lucas, que dá continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Vocês sabem que o ministério de Jesus Cristo está narrado ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Lucas, que escreveu o evangelho de Lucas, depois de acurada a investigação, depois de conversar com vários discípulos, depois de conversar com várias pessoas que foram testemunhas oculares da vida de Cristo Jesus, ele dá sequência à história depois da ascensão de Cristo. Então, depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, você entra no livro de Atos, aí nesse momento. E Atos dos Apóstolos conta o que vai acontecer com essa igreja depois que Cristo é assunto aos céus. O capítulo 1 de Atos fala sobre isso, sobre esse momento no Monte das Oliveiras, né, que em hebraico é Har Hazeitim. E aí você, pelo nome, você já começa a perceber que é um lugar onde se prensava as oliveiras, né, as azeitonas, para se fazer o azeite. Dentro do Monte das Oliveiras, você tem um jardim chamado Jardim do Getsemane, que é na base do Monte das Oliveiras. E o nome Getsemane significa prensa de azeitona, para fazer azeite. Isso significa Getsemane, o nome desse primeiro estágio do jardim no Monte das Oliveiras. E ali é o lugar da agonia de Cristo Jesus, o Monte das Oliveiras. Ali é o lugar da sua prisão e ali é o lugar da sua ascensão. Imagina a importância desse lugar geograficamente na história da nossa fé, e é do Monte das Oliveiras que você contempla a cidade de Jerusalém, porque ele está mais alto que Jerusalém, você está vendo Jerusalém. Então é um lugar muito especial. No capítulo 2, você vê em Atos o Pentecostes, o momento da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a igreja. Só tem um detalhe: a igreja que está ali reunida é constituída de judeus. Ou seja, tudo aquilo que no Antigo Testamento havia sido já prometido, estava sendo agora realizado. O povo de Deus está recebendo a palavra, num primeiro momento, judeus. No capítulo 3, Pedro e João curam e pregam israelitas. No capítulo 4, Pedro está diante de um sinédrio, que é um contexto judaico. No capítulo 5, os saduceus perseguem os apóstolos, judeus perseguindo judeus por causa da pregação do evangelho. No capítulo 6, 7, 8, as coisas começam a desenrolar. Quando você entra no capítulo 8, você encontra Filipe pregando agora para pessoas não judias. É no capítulo 8 que ele vai pregar para os samaritanos e depois o etíope. Os samaritanos, que eram judeus excluídos daquele momento de comunhão judaica, da religiosidade judaica, por uma série de problemas político-religiosos históricos, que nós já falamos aqui alguns domingos atrás, e ele chega a um etíope. No capítulo 9, nós encontramos a conversão de Paulo, quando o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dá uma olhada no capítulo 9, verso 15. Por que Saulo é chamado, né, agora vai assumir o nome Paulo? 9, 15. O Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido
para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Você começa a perceber que os gentios agora estão sendo inseridos de maneira categórica, visível, inequívoca. Tem um homem que vai ser chamado até para dirigir o seu ministério a eles. Então é aqui que a coisa começa a ganhar uma universalidade de mensagem, não de salvação. Existe uma diferença na teologia. Universalidade de salvação é que todas as pessoas serão salvas, é um grande equívoco. Universalidade missionária é que o evangelho tem que ser levado a todos os povos. E é exatamente esse momento aqui, em Atos 9, que você percebe essa progressão. Sai o foco do grupo judeu e começa a ter foco no grupo gentílico. Pessoas não judias, a maioria esmagadora de todos nós aqui. Então, percebemos que os judeus guardavam leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais, elas no Antigo Testamento, apontavam para a vinda de Cristo Jesus. Uma das leis cerimoniais era guardar-se de comidas contaminadas, lá em Levítico capítulo 11. Essas comidas eram descritas lá em Levítico 11 como comidas que você não podia tocar. A lista é grande. Vai uma série de animais, carne de porco e assim por diante. Alguns motivos daquele texto de Levítico 11 dizer que aquelas comidas não podiam ser tocadas, era o fato de que aquelas comidas tinham problemas sanitários. Por exemplo, os pássaros comiam cadáveres. Então o Senhor proíbe de se comer aqueles pássaros, porque aqueles pássaros daquela região comiam cadáveres. E iam fazer mal para o povo de Deus. E eles diziam, não pode comer. Não se pode comer também outro tipo de alimento que é descrito em Levítico 11, porque aqueles animais eram usados no sacrifício de ofertas a outros deuses. Ele dizia, você não pode pegar animais que são sacrificados a deuses e comer. Não faça isso. Então o povo ali em Levítico 11 é salvaguardado disso. E um outro elemento que era um elemento simbólico, que ligava a Satanás como a serpente que rastejava. Então ele dizia, também não pode comer isso, lá em Levítico 11, porque você vai ligar espiritualmente a um símbolo ruim. Quando você olha para o texto de Atos capítulo 10, por que eu estou dizendo isso? Porque do versículo 9 até o versículo 16, quando Pedro tem a visão, ele está com fome, orando no eirado. O eirado era uma parte de cima da casa, né? Como se fosse hoje aqui no Rio de Janeiro a laje. Imagina uma laje, né? Pedro ia para a laje, meu querido. Ele ia orar na laje, mas ele ia, né? Então está lá Pedro orando, esperando a comida ficar pronta. Fica imaginando Pedro no lugar geograficamente, estrategicamente pensado, né, para o cheirinho da comida subir ali. Ele está ali orando, esperando. Ele tem essa visão dos animais que descem no lençol. E diz, mata e come. Qual a resposta de Pedro? De qualquer judeu natural. Jamais comi coisa imunda. Não vou colocar a mão nessas coisas. Não, eu estou mandando você matar e comer. Por que que isso acontece? O texto vai nos contar, e mantenha a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 10, que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Cesareia era uma cidade politicamente importante, tinha sido constituída por Herodes, e era uma cidade que ficava ali a 35 quilômetros da Galileia, portanto, era uma cidade onde as pessoas tinham noção do que havia acontecido no ministério de Jesus Cristo. Por isso que lá no versículo 37 de Atos 10, quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, ele diz, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, ou seja, vocês aqui, mesmo uma cidade a 35 quilômetros de distância, sabem muito bem o que aconteceu por lá. Então, já havia uma noção sobre o ministério de Cristo Jesus na vida de Cornélio e na casa de Cornélio, pelo burburinho do que o ministério de Cristo Jesus havia realizado e feito, e tinha contaminado, né, toda a região. Todo mundo sabia do que tinha acontecido, pelo menos em parte. Então, Cesareia é uma cidade importante, de grandes cargos de governo, pessoas com grandes cargos no governo moravam lá. Cornélio era um oficial, um centurião da coorte, chamada italiana. Esse termo coorte já é um cargo, um título. O centurião cuidava de 100 soldados, por isso centúria, 100 soldados. Quem era centurião da coorte cuidava de 6
centúrias. Portanto, o Cornélio aqui era responsável por 600 soldados. E quem era responsável por uma legião cuidava de 10 grupos dessas centúrias. Portanto, 6.000 homens. Ele aqui é um responsável por 600 pessoas. Versículo 2. Quais são as características desse homem chamado Cornélio e por que ele chama muito a nossa atenção? Primeira característica é que ele é temente a Deus. Nós não estamos falando de um judeu, nós estamos falando de um gentio, oficial do império. Mas esse gentio, num determinado momento da vida dele, ele resolveu temer a Deus. Por quê? Esse termo usado para pessoas, temente a Deus, era um termo que as pessoas usavam na época para alguém que era contrário a todo tipo de religiosidade falsa, imoral. E a pessoa dizia assim, não, eu sou temente a Deus, eu não concordo com essa imoralidade, essa falsidade da religião. E ele, gentio, portanto não judeu, se aproximava do judaísmo. E os judeus diziam assim, ele não é judeu, ele não é convertido, mas ele é uma pessoa temente a Deus. Quais as características dele? Ele tinha obras e oração. Olha o que diz o verso. O verso vai dizer que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Observe que não são poucas esmolas, são muitas, e não é uma oração ou outra, são orações contínuas. E ele se preocupava com a espiritualidade da sua casa, porque ele reunia toda a casa e ele orava na hora 9ª do dia, ou seja, 3 horas da tarde, que era o horário da oração no templo em Jerusalém. Portanto, ele queria guardar o horário onde o povo estava orando, ele reunia a sua casa e ele dava testemunhos e ele se importava com as pessoas. Nós sabemos que o temor do Senhor, diz Salmo, é o princípio da sabedoria. E sabemos em Tiago, capítulo 1, que a sabedoria vem de Deus. E sabemos em Efésios, capítulo 2, que essa conexão só é possível pela graça. Portanto, Cornélio não é uma pessoa que entra no caminho da salvação por causa das obras, ele entra no caminho da salvação por causa da graça. É a graça de Deus que traz ao coração de Cornélio temor, sabedoria e amor ao próximo. Mas ainda não era suficiente. Olha que interessante. Warren Wiersbe, um comentarista, diz que Cornélio sabia que a sua devoção pessoal não poderia salvá-lo, porque no capítulo 11, quando você olha os versos 13 e 14, vai lá para o capítulo 11, Pedro está contando o que aconteceu na casa de Cornélio para um grupo de pessoas, lá em Atos capítulo 11, em Atos capítulo 11, verso 13 e 14, quando Pedro está contando a história do que aconteceu na casa de Cornélio, lá no capítulo 10, Pedro diz assim no capítulo 11, verso 13 e 14, e ele nos contou, é Pedro quem está falando, como vira o anjo, está contando da experiência de Cornélio para outras pessoas, em pé na sua casa, e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e tua. Aí agora, só no capítulo 11, quando Pedro está contando o que aconteceu, é que a gente sabe o detalhe da conversa do anjo com Cornélio, que não ficou claro no capítulo 10. Por isso que no capítulo 10, quando Pedro recebe por 3 vezes a visão, dizendo não considere impuro aquilo que Deus considera puro, e Pedro é chamado para ir até a casa de Cornélio, que ele chega lá, Cornélio está reunido com os seus, chama os seus amigos, chama os seus familiares, e é muito interessante esse momento, porque quando Pedro chega, Cornélio diz para ele, pergunta para Cornélio, né? Versículo 32 do capítulo 10, escuta, por que você me chamou aqui? Aí Cornélio, no versículo 33 do capítulo 10, responde, olha, eu te chamei aqui porque o anjo mandou, estamos todo mundo sentado aqui, conta para nós o que é que você tem que contar. Interessante, né? Está todo mundo aqui, conta para a gente. O roteiro da conversa, quem sabe, é o senhor, não sou eu, não, eu fiz o que me mandou, estou reunido com o meu povo, chamei o senhor veio, estou aqui, pode falar.
Tanto é que ele tenta até adorar Pedro, e Pedro não aceita a adoração dele, porque ele imaginava que Pedro era um homem mais do que santo. Versículo 3 do capítulo 10. É interessante a visão de Cornélio, porque o texto vai dizer que esse homem não foi outra pessoa, é o próprio Cornélio, observa claramente, ou seja, sem dúvida alguma, na hora 9, 3 horas da tarde, um anjo de Deus, não há dúvida da origem do mensageiro, que se aproxima e diz o nome dele, Cornélio. Versículo 4, ele olha fixamente, cheio de temor, e usa a mesma fórmula que Paulo usou no capítulo 9, que é Senhor. Ele sabe que é algo extraordinário, que vem de Deus. Simon Kistemaker, comentarista, diz que 2 mundos se encontraram aqui. O mundo totalmente puro e sem pecado do anjo e o mundo totalmente sujo e cheio de pecado de Cornélio. Só Deus para fazer uma intervenção nesse contexto. Olha o que o anjo diz no versículo 4. As tuas orações e as tuas esmolas subiram à memória diante de Deus. Uma coisa interessante que me chamou a atenção é o fato de que há uma mudança do relato. Se você olhar o versículo 1, você vai ver que as esmolas vieram antes da oração. Mas se você olha o versículo 4, você vai ver que a oração veio antes da esmola. Porque na opinião do anjo, é mais importante a oração do que a esmola. Na opinião da sociedade judaica, era mais importante a esmola do que a oração. Na opinião do anjo, é mais importante a oração do que a esmola. Mas em um dos dois, é excluído da equação. É só uma questão de prioridade. E aí o versículo 4 diz que isto, a oração e a esmola, subiu como memória diante de Deus. Aí você fica pensando, que história é essa de subir como memória diante de Deus? Deus tem problema de memória? Howard Marshall vai dizer que a ideia do subiu aqui é como o sacrifício que se realizava no Antigo Testamento e subia-se como um aroma suave na presença de Deus, a fumaça do sacrifício. E memória aqui é o memorial. No Antigo Testamento, quando você tinha grandes encontros com Deus, era comum fazer esse memorial, principalmente de pedras. Fazia um montão de pedra, derramava azeite, deixava ali uma marca, um memorial, de que algo havia acontecido. Essa é a conversa que o anjo chega para ele e diz, Cornélio, a sua oração, as suas boas obras, a sua preocupação com o pobre, a sua preocupação com a sua família, com a vida espiritual dos seus amigos, subiram diante de Deus como um aroma suave. E isso será um memorial, um marco da sua caminhada com Deus. Versículo 5. Agora, envia mensageiros a Jope, manda chamar o Simão, por sobrenome Pedro. Aí, gente, não tem como não fazer o paralelo. Muitas vezes as pessoas dizem assim, pastor, a igreja presbiteriana duvida de sonhos, visões, manifestação de Deus de maneira alguma, só que a gente segue o que a Bíblia diz. E a Bíblia, quando fala de uma intervenção sobrenatural, ela não deixa dúvida. Não é assim, você vai ter vitória, Cornélio. Pedro, sua vida está difícil, mas Deus é contigo. Não. Deus é organizado. Compara o capítulo 9 com o capítulo 10. Vamos gastar um tempinho. Isso aqui é importante para a sua vida. Compara. Olha o capítulo 9, verso 10. 9, 10. A visão de Ananias, no momento da conversão de Paulo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias e disse o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O que você percebe na visão de Ananias referente a Paulo, aqui chamado Saulo? Ela é clara, ela é detalhada. Você vai na casa do fulano, o endereço é tal, ele está hospedado com esse indivíduo, o apelido dele é tal, procura por ele, que você vai encontrar, ele está orando. Sabe o que acontece lá com Saulo e Ananias? Ele estava orando, versículo 12 do capítulo 9. E viu entrar um homem, chamado Ananias, impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Agora vai para o capítulo 10 para você ver, o versículo 5. Envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, o sobrenome dele é Pedro, ele está hospedado com o Simão, que é curtidor. Não confunda o Simão, não vai chamar o Simão errado.
A residência dele está situada à beira-mar. Deu para perceber, meus irmãos? Não há dúvida. Deus chama Ananias e avisa para Ananias, vai até Saulo. Deus vai até Saulo e diz, Saulo, está vindo Ananias. Ele vai fazer isso com você. Ô Ananias, você vai fazer isso lá com Saulo, ok? Ok. Os dois, quando encontram, há a conexão perfeita. Vamos para o capítulo 10. Cornélio, você vai chamar um sujeito chamado Pedro, ele está em tal lugar. Pedro, está vindo aí um pessoal, desce e vai com eles, porque você vai conhecer o sujeito lá chamado Cornélio, leva a eles a mensagem. Isso é revelação, não me venha com coisa menor do coraçãozinho. E o povo vai, de que bebe a fontes, de que bebe a largos sorvos, como diz a Bíblia, o povo vai, sendo enganado com profecia que não vale nada, profetinha de meia tigela, enganando o povo. Pega a palavra, e vou dizer para você o que o Dr. Russell Shedd falou nesse lugar aqui, ó, esfrega a palavra, assim, ó, segue a palavra. Aqui, não. Meu Deus foi, é e sempre será o mesmo. Não caio nessas armadilhas por aí. Está aqui. É assim que a coisa funciona. Como se diz lá em Goiás, é assim que a banda toca. É assim que a banda toca. Meu Deus é um Deus organizado. Olha, Deus vai te dar vitória. Amém. Fazer o quê? Agora você vai chamar isso de revelação profética? Viu um lençol amassado no canto da sala. O que será que significa? Vamos pensar. Tenha santa paciência, gente. Vamos voltar porque a palavra de Deus diz. Está aí. Está gravado. Quem tem ouvidos, ouça. Quem achar ruim, abre a Bíblia e vai ler. Versículo 7. Cornélio chamou, contou, enviou, reuniu. Versículo 33, e o povo ali, pronto para ouvir a palavra. Isso aconteceu para Cornélio, sua família, seus amigos, ouviram a mensagem de salvação. E sabe o que acontece? Pedro ainda falava essas coisas, versículo 44, quando o Espírito Santo caiu sobre eles, diz o texto aí, veio sobre esse povo todo que ouvia a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ligados ao judaísmo, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Deu para perceber agora? Você pega Atos 2, são judeus, você pega Atos 10, gentios, a mesma experiência, a mesma coisa. Por quê? Porque o Senhor estava ali inaugurando o ministério do Espírito Santo sobre a comunidade judaica e sobre os gentios, cumprindo o que Joel havia predito. Isso aqui vai se repetir nunca mais, porque não tem necessidade. Nunca mais, porque não tem necessidade. Já veio e derramou o Espírito Santo de maneira especial no Pentecostes sobre os judeus, ali a manifestação de todo o povo que estava representado por várias línguas, várias nações, 120 nações ali reunidas. Agora, em Atos capítulo 10, os gentios têm a mesma experiência. E tem gente querendo que isso se repita, isso não vai se repetir mais, é só você continuar lendo a Escritura Sagrada que você vai ver que o simbolismo está claro. Está claro. Assim como também nós não precisamos mais guardar comidas e não comer determinadas comidas, porque elas faziam parte de uma lei cerimonial que foi satisfeita quando Cristo morreu na cruz. De onde o senhor tirou isso? Marcos, capítulo 7, a palavra do próprio Senhor Jesus, versículo 19 de Marcos. Marcos, capítulo 7, versículo 19. Abre aí para você ver essa história. Come, não come, come, não come, come, pode comer, não pode, come, lê. Marcos, capítulo 7, o verso 19. Porque Jesus está dizendo, não lhe entra no coração, mas no ventre, sai para o lugar escuso. E assim considerou ele, Jesus, puros todos os alimentos. Marcos, capítulo 7, verso 19. Ora, se Jesus Cristo considerou puro todos os alimentos, o que Jesus queria falar? A lei cerimonial está satisfeita em Cristo Jesus.
Ele é o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue na cruz. Acabou, é a plenitude dos tempos. Você não tem que guardar mais leis cerimoniais da antiga aliança. Nós não vamos mais sacrificar animais. Jesus já morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue. Toda aquela lei cerimonial acabou. Mas tem gente que fica em dúvida. Para os que ficam em dúvida, Romanos capítulo 14, verso 14. O apóstolo Paulo diz, você tem liberdade, meu irmão. Romanos capítulo 14, verso 14. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim considera, para esse é impuro. Então, se alguém, contexto do capítulo 14 de Romanos, se alguém acha que não deve comer carne, para o Senhor não come, deixa ele vivendo a vida dele assim. Se alguém acha que pode comer carne para o Senhor, come louvando a Deus, pode comer comida assim, mas isso não tem nada a ver com lei cerimonial, isso tem a ver com a relação do indivíduo diante de Deus. Você está na sua liberdade, não porque a lei diz, é a sua liberdade. Como é que a gente termina esse texto? Olha lá em Atos capítulo 10, que coisa interessante. O Cornélio, que é um gentio, precisa de quantas visões para obedecer o que Deus tinha para ele? Uma. O Pedro, que é apóstolo, precisa de quantas visões para obedecer à vontade de Deus? 3. Você vê que crente velho é difícil. Não é verdade? É mais complicado. Pedro precisou de 3 vezes a mesma visão. Ficava questionando com Deus. O Cornélio, uma só basta. Com uma só, ele já reúne os seus familiares, reúne seus amigos, chama um soldado piedoso, outros 2 funcionários, vamos organizar a coisa, porque Deus me falou. Ah, mas o velho Pedro, bem presbiteriano como era, uma visão, não senhor, peraí, vamos fazer uma exegese dessa visão. Olha, lá em Levítico, 2 vezes a mesma visão. Senhor, deixa eu te fazer, teologia do Antigo Testamento, deixa eu explicar para o senhor. Moisés escreveu o Pentateuco, tá bom, Pedro, lá vai a terceira visão, da mesma forma, para Pedro entender. Onde nós queremos chegar? Temos que aprender com os 2. Temos que aprender com Cornélio, e temos que aprender com Pedro. Nós temos que aprender com Cornélio a continuar diante de Deus, fazendo com que a nossa vida suba como aroma suave na presença do Senhor. Como? Com as nossas orações, com as nossas boas obras. Não se desassocia vida espiritual, de compromisso, de amor ao próximo, com a casa do Senhor. Não se desassocia. Não devemos nos esquecer e temos que aprender com Cornélio, que a palavra do Senhor não precisa ser repetida, uma só basta. Uma vez basta. Mas também temos que aprender com Pedro, a tomar cuidado com o nosso coração para que ele não se endureça, de tal forma que Deus necessite falar repetidas vezes aquilo que já sabemos. Essa é uma crítica que aparece lá em Hebreus. Hebreus diz assim, o autor de Hebreus, estou chateado com vocês. Aí você vai, por quê? Porque lá em Hebreus diz assim, quando vocês já deveriam ser mestres, tendes necessidade que alguém vos ensine de novo os princípios mais elementares da fé cristã. Não é possível que a gente vai ter que voltar lá atrás. Então, temos que ter a alegria de aprender com Pedro a ter o coração mais maleável diante da ação de Deus. Mas também tem um lado positivo da ação de Pedro, que quando Deus mostra e ele tem essa convicção, Pedro muda. Pedro sai defendendo o Evangelho, a proclamação do Evangelho, sai contando o testemunho. Aí você vem para o capítulo 11, 12, e você encontra um Pedro intrépido, destemido, anunciando, sem medo, a palavra do Senhor. E nisso, Pedro concorda com Cornélio. Reúne a família, reúne os amigos. Não tem quem eu conheça que não vá saber da minha experiência com
Jesus Cristo. Essa é a mensagem, porque Deus está sempre trabalhando em nossas vidas. Tema a Deus, mantenha a sua vida de oração, faça boas obras e esteja sempre aberto para esse toque precioso do Espírito Santo de Deus, que reina soberanamente sobre as nossas vidas. Em resumo, como temos sempre falado aqui, a resposta para todo cristão diante de Deus deve ser sempre duas frases curtas: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos dê sabedoria para compartilharmos a nossa vida de oração contigo, de intimidade com a tua palavra, de temor com aqueles que estão ao nosso redor. Que eles possam perceber na nossa caminhada, apesar das nossas imperfeições, que somos pessoas que temem a Deus, onde Deus está na nossa agenda de fato, e que amam o Senhor, que têm vida com o Senhor, e que amam ao próximo, e que amam a igreja do Senhor, a congregação dos justos, justificados pela fé. Ó Senhor, amplia a nossa visão dia após dia, para que todo o nosso ser glorifique o Teu nome, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. E nos dê a alegria de sentir o Teu Santo Espírito guiando os nossos passos, pela Escritura, no nosso dia a dia, nos livrando de todas as armadilhas, até mesmo e principalmente as espirituais. Oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo.